Para comemorar 1 ano de canal, pedi para vocês fazerem perguntas para mim, e aqui estão as respostas. Lembrando que eu também já respondi muita coisa na parte 1 e 2 do especial de 10 mil inscritos, então depois assiste lá, vai estar na descrição. Muito obrigado a todos que participaram e bora lá! O Vinícius me perguntou 2 coisas: quando eu comecei a me interessar em narrativa de maneira profunda, e se o canal não desse certo, qual seria a minha segunda opção. Isso começou como um hobby, lá em 2010, 2011, e então se tornou algo realmente sério lá para 2015, quando eu peguei matérias na faculdade orientadas a game design e narrativa. Daí eu comecei a pensar nisso como uma habilidade interessante para o mercado, apesar de inicialmente ter me focado mais em game design. Já sobre a minha segunda opção, eu ainda trabalho com desenvolvimento de jogos hoje em dia, e se o YouTube não desse certo, acho que continuaria nessa outra área. O Bernardo me perguntou se os jogos também me inspiraram a estudar narrativa, ou se foram os animes. Eu comecei a estudar narrativa por causa de RPGs de mesa. E antes disso, lá quando eu tinha os meus 6 anos de idade, eu ganhei um Super Nintendo, e desde então eu falava que ia criar jogos. Assim, jogos orientaram meu caminho até aqui. O Noob Animes me perguntou quando vai ter vídeo de Hunter x Hunter aqui no canal. Quando o Togashi sair do hiato, ou quando alguém pagar lenda pra ter vídeo de Hunter x Hunter. Não tô com foco pra reler o mangá agora. O Alisson me perguntou 2 coisas. Como eu acho que podemos fazer uma história genérica, porém única e bem feita, tipo Black Clover. E 2, se eu acho que uma obra é ruim por não trazer nada de inovador, tipo Nanatsu no Taizai. Sobre a pergunta 1, não adianta só colocar as técnicas. Já falei muito disso no primeiro vídeo do canal. Você precisa construir aquilo de maneira interessante. Não dá pra falar tudo aqui, mas o que eu posso dizer é que é necessário trabalhar muito bem a premissa, entendendo o seu princípio de design, sua fraqueza e tudo mais. O livro Anatomy of Story fala muito bem sobre isso. Vou deixar o meu link afiliado da Amazon aí embaixo para quem quiser comprar. Mas resumindo, sim, você pode fazer uma história genérica e bem feita, e isso é o que mais acontece na verdade. O negócio, como eu falei, é que tem que ter aquela trabalhada boa nos conceitos, o que a gente chama informalmente de a alma da obra, a paixão do autor, essas coisas. Sobre a 2, não. A maioria das histórias não inova, e uma história inovadora não quer dizer uma história popular ou bem-sucedida comercialmente. Normalmente é o contrário. Para fazer sucesso, precisa ter o balanço correto entre familiaridade e inovação. Uma história básica e bem feita é mais do que suficiente para fazer um grande sucesso. No fim, o que mais importa é o marketing. O Gols Golaços me perguntou se eu gosto das aberturas de anime ou se eu pulo, se eu tenho alguma favorita e qual anime melhor conseguiu utilizar a abertura como trilha sonora em algum momento da história. Eu tenho 2 parâmetros para decidir se eu vou pular ou não. O primeiro é, eu sempre pulo nos primeiros episódios para não pegar spoiler. O segundo é que se ela for boa, depois de pular nos primeiros episódios, eu sempre assisto ela. Não sei qual é a minha abertura favorita, mas de cabeça agora falaria alguma de Bleach ou a opening especial de Jojo Parte 3. Já sobre a utilização da música, sei lá, quando rola abertura no anime eu já me emociono. Não sei quais são as melhores nisso, mas algumas que me marcaram foram a abertura no final de Tengen Toppa Gurren Lagann e Butterfly tocando no último episódio de Digimon. Ah, e não posso esquecer a abertura de Dragon Ball GT no último episódio de Dragon Ball GT. Alguém me perguntou sobre os traços de mangá que eu mais acho bonitos, só que eu perdi o comentário e não tô achando. Então desculpa a pessoa que perguntou, mas eu vou responder aqui. Bonito é muito subjetivo, até porque eu troco de preferência várias vezes. Mas alguns mangakás que eu gosto muito do traço é o Kubo Taichi, o Atsushi Okubo e o Takehiko Inoue. A Manu perguntou se eu já vi The Last of Us Parte 2 e qual seria a minha opinião sobre esse roteiro. Eu nunca joguei, até porque não tenho console, mas eu assisti a história. Obviamente, parte da experiência vai embora, mas assistindo como um filme, pra mim foi horrível em todos os sentidos. Eu assisti o 1 e a expansão, e achei muito bons. Uma pena esse ter sido tão ruim assim. O Rafael perguntou qual a melhor narrativa que eu já vi, seja em filme, livro, etc. Não sei, até porque é muito difícil classificar isso, mas o que eu mais gosto, pelo menos na esfera dos animes, é o Tengen Toppa Gurren Lagann. Eu acho muito motivacional. O Wendel perguntou quais são meus animes, mangás e jogos favoritos. Anime eu já falei. Mangá é Bleach e o jogo é Ragnarok Online, apesar de eu não jogar mais.
O Pedro Henrique perguntou o que eu acho da narrativa de Tropa de Elite. Eu acho muito boa. E o jogo já respondi. O Hurricane me perguntou quais foram as minhas inspirações. Pro canal foi o Super iPad Wolf, pra fazer jogos deve ter sido o Super Mario lá no Super Nintendo, e pra contar histórias, RPG de mesa. O Batata me perguntou se eu pretendo fazer mais vídeos como de One Piece e Bleach. Sim, tanto de outros animes quanto continuar a série desses dois. O Manuel Jackson perguntou duas coisas. Se eu posso fazer uma tier list com os melhores arcos dos mangás que eu analisei, e se eu tenho planos para analisar outras obras esse ano, além de Bleach, One Piece, Berserk e o Misterioso V. É uma ideia interessante para a primeira pergunta, e para a segunda, sim, tenho planos para analisar outras obras, mas tudo no seu tempo. O Zé Neto falou que eu sou uma pessoa muito inspiradora, primeiramente muito obrigado, e me perguntou qual a minha perspectiva diante da vida em relação à felicidade. Para mim, felicidade é um estado, e não alguma coisa que você obtém. Quem vive perseguindo a felicidade, para mim, vai sempre estar triste, porque ela só pode ser alcançada dentro de você mesmo. Acho que a concepção de que precisamos ser felizes ou conquistar a felicidade leva muitas pessoas a não perceberem o que é realmente ser feliz. Para mim, a felicidade está em se tornar uma pessoa melhor, em evoluir e melhorar, ou seja, eudaimonia. Esse é um conceito grego que não dá pra gente se aprofundar aqui, mas Aristóteles dizia que para sermos felizes precisamos ser virtuosos. No caso, atingir a excelência em nossas ações. E para sermos virtuosos, precisamos agir, com o bom hábito nos guiando para atingir a virtude. Eu concordo com ele. Não vou entrar muito a fundo no assunto porque é algo bem complexo. Mas, como disse, a felicidade é um estado em que você nem sempre vai estar, e o excesso ou falta de certas atitudes vão desestruturar a sua vida. Quem quiser saber mais sobre isso, procura aí Ética a Nicômaco, é bem interessante. Curiosamente, essas coisas acabaram sendo meio que comprovadas indiretamente pela ciência. Algumas fontes de felicidade enraizadas no cérebro são ter significado em suas ações, pertencimento tanto à família quanto a um grupo, e a conexão ou espiritualidade, no caso, entender que as coisas têm um sentido maior. Infelizmente, acho que as três coisas estão totalmente soterradas na sociedade atual. E por isso acabam influenciando essa onda de infelicidade que vemos. Uma dica que eu tenho para ser feliz é dar like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade aqui. Toda semana solto análises técnicas de animes, mangás e jogos. Desculpa pela transição sem vergonha. O Anderson me perguntou quais são meus arcos preferidos de One Piece. Eu acho que o preferido disparado é o das Formigas Quimera mesmo. O Adelmo me perguntou se eu lembro qual foi o meu primeiro contato com animes e mangás. Cara, deve ter sido algo entre Pokémon e Dragon Ball, lá em 1999. Pelo menos é o que eu lembro. O Skull Knight perguntou se eu pretendo trazer análises de personagens de jogos, tipo Chrono Trigger ou Red Dead Redemption. Eu até gostaria de trazer análises de jogos ou personagens de jogos. O problema é que jogos demoram muito mais tempo para fazer análise, e não tem tanta view aqui no meu canal. E como o YouTube já paga pouco, não dá para ficar soltando vídeo com muito esforço e pouca visibilidade. O Manuel Jackson perguntou se eu já pensei em fazer uma análise da animação do espetacular Homem-Aranha de 2008. Minha resposta para isso já vai englobar todos os outros tipos de histórias. Eu tendo a fazer análise do que eu estou consumindo no momento. Nada impede de eu falar sobre cartoon ou série, mas não são os que eu mais consumo, então não esperem muito por isso. O Asclavan perguntou como eu comecei a estudar narrativa. Formalmente foi durante a faculdade. Depois que eu tive uma introdução ao assunto, comecei a estudar por mim mesmo, lendo na internet, comprando livros, fazendo resumos e eventualmente botando em prática. O João Diego me perguntou quais são os meus objetivos para o futuro do canal, e se eu pretendo fazer análise de Shumatsu no Valkyrie. Eu não tenho muitos objetivos futuros para o canal, obviamente eu quero que ele cresça e estou fazendo de tudo para que isso aconteça, mas sobre conteúdo especificamente, eu não sei. Pretendo falar sobre muita coisa, mas tem que bater a inspiração. Sobre Shumatsu, devo falar sim, eventualmente. O Pedro Pensador perguntou se um dia eu vou analisar obras de inscritos aqui no canal.
Sim, eu tenho que preparar isso com cuidado, deve demorar um pouco, eu primeiro preciso estar financeiramente estável para então fazer um projeto desses, mas sim, eu tenho interesse. Um dia eu vou fazer um vídeo que vai fazer esse anúncio, beleza? O Harry Potter me perguntou se eu sei jogar xadrez. Sei. Da alfabetização até a 5ª série, jogar xadrez era a minha atividade preferida no recreio, e da 5ª até a 8ª, de vez em quando eu fazia isso. Depois da 8ª série, eu ainda mantive certo interesse, mas hoje em dia eu tô completamente enferrujado. Minha competitividade para jogos foi redirecionada para jogos de luta, card games e MOBAs. O Carlos Eduardo falou como o processo dele de escrever é meio bagunçado, e se tem uma maneira mais sistemática ou organizada de preparar narrativa. Não tem uma regra para processo criativo, mas organização é essencial. Documente bem as coisas e tente se focar nos pontos específicos para produzir conteúdo. Novamente, o livro Anatomy of Story ajuda muito nesse processo, já que ele vai da concepção da ideia até a estruturação da história. O esqueletão do He-Man perguntou se eu já tentei dar um mortal para trás. Nunca tentei, tenho medo de quebrar o pescoço por pura bobeira. O Rodrigo Araújo perguntou o que eu acho de ReZero. Eu nunca assisti, mas quem sabe? Se o canal estiver indo bem, com muito like e ganhando inscrito, posso até me animar e assistir essas coisas que originalmente eu não assistiria. O Harry Potter novamente apareceu aqui e me perguntou o que eu acho de Dragon Ball. Dragon Ball original é uma obra-prima. Dragon Ball Z é incrível. Dragon Ball Super é super fraco. Um dia, quem sabe, eu vou mais a fundo nisso. Mas eu já adianto que muita gente tem preconceito pelos motivos errados com Dragon Ball Z e o Dragon Ball original. Eles não são sucessos à toa. Acho que tá bom, né? Quem quiser descobrir mais coisas e também ir a fundo em vários tópicos mencionados aqui, só assistir a parte 1 e 2 do especial de 10.000 inscritos. Eu vou deixar o link na descrição e no card. Eu queria agradecer de coração o apoio de todos vocês nesse 1 ano de canal. Tudo isso foi muito louco e eu não imaginava que teria tanto reconhecimento em tão pouco tempo. Espero que tenhamos mais um ano de sucesso e quem sabe o que nos aguarda no futuro. Eu também deixei uma mensagem um pouco mais pessoal lá no vídeo de 1º de abril, que também vou deixar no card na descrição caso você queira assistir. Eu começo falando de One Piece na zoeira, mas depois eu vou para assuntos mais sérios, reflexões e falando diretamente com vocês. Inclusive agradecendo o apoio e tudo mais, beleza? Então, se você quiser me dar uma força, assiste esses outros vídeos, dá o like nesse aqui, se inscreve no canal se não está inscrito, e se você tiver condição para ajudar financeiramente, vire membro do canal. A partir de R$5 você ganha vários benefícios. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal: Alzires Martins, Bruno Macabeus, Igor Brito, Overhaul Engenharia de Manutenção, Pedro Henrique Matos, Souza de Santana e o Washington Filho, e a todos que apoiam o meu trabalho.